Gente, eu sou a Caroline e hoje eu vou trazer uma história pra vocês que me deixa arrepiada, não só pelo terror que ela carrega, mas também pelo que ela representa. E um aviso antes da gente começar a história, que eu vou ficar olhando pra baixo porque eu vou lendo o roteiro do vídeo. Todos os meus vídeos vão ter roteiro, porque assim eu me sinto mais organizada e mais segura do vídeo, sabe? Eu vou lendo ele assim, porque aí não acontece de eu me perder ou esquecer uma fala, o que acontece muito. E acaba causando menos erros de dicção do que acontece comigo. Então me desculpem pelos erros de dicção, já começaram. Me desculpem pelos erros de dicção. E é isso, vamos pro vídeo e vamos pra história. Bom, sabe aquelas situações que te faz pensar, isso realmente aconteceu? Então, foi o que aconteceu em Salem, nos Estados Unidos, no ano de 1692. Parece roteiro de filme, mas foi real. Hoje eu vou contar pra vocês, com todos os detalhes, a história do julgamento das bruxas de Salem. Pra gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, lá no século XVII, quando os Estados Unidos ainda nem eram Estados Unidos. A vila de Salem ficava em Massachusetts, uma colônia britânica na época. A galera que vivia ali era extremamente religiosa e puritânica. Tudo era pecado, tudo era vigilância, não existia liberdade de pensamento lá. Mais do que isso, existia muito medo, medo do desconhecido, medo do diferente, medo do diabo. Era um terreno fértil para uma tragédia acontecer. Em janeiro de 1692, duas meninas começaram a apresentar comportamentos estranhos. Uma delas era Beth Parris, de 9 anos, filha do reverendo Samuel Parris. E a outra era sua prima, Abigail Williams, de 11 anos. Elas gritavam sem parar, se contorciam, tinham ataques, diziam estar sendo picadas por agulhas invisíveis e afirmavam ver espíritos. Na época, ninguém sabia o que era epilepsia, histeria coletiva ou doenças psicológicas. O único diagnóstico possível era bruxaria. O médico local disse que o mal era sobrenatural, e aí o caos começou. Pressionadas para dizer quem estava por trás dos ataques, as meninas acusaram 3 mulheres: Tituba, uma escravizada indígena do Caribe que trabalhava na casa do reverendo; Sarah Good, uma mulher sem teto; e Sarah Osborne, que já era vista como imoral por não frequentar a igreja e viver de forma independente. O que naquela época era uma coisa muito mal vista aos olhos deles. Elas foram presas imediatamente e o mais marcante, Tituba confessou. Ela disse que falava com o diabo, que havia outras bruxas na vila, que assinou o livro com sangue. Mas hoje, muitos historiadores acreditam que ela confessou para evitar a tortura, e mesmo assim ela foi presa por mais uns anos, porque acredita-se que o patrão dela obrigou ela a contar aquilo, porque ele era um fanático muito religioso e acreditava naquilo. Acreditava que aquilo realmente estava acontecendo e fez ela confessar, obrigou ela a confessar aquilo, né? Pode que. Não se sabe, né, gente? Mas muitos acreditam que é uma superstição, mas muitos acreditam que ele obrigou ela a confessar aquilo porque ele era um fanático religioso que acreditava que aquilo estava acontecendo e obrigou ela a confessar uma coisa que possivelmente não era verdade. Depois dessa confissão, o que era medo virou desespero. Outras crianças e adolescentes começaram a apresentar os mesmos sintomas. E cada uma delas começou a acusar outras pessoas. A vizinha que não se dava bem com alguém, a parteira que fez um parto complicado, a mulher que falava sozinha no campo. Numa vila pequena, onde todo mundo se conhecia, qualquer fofoca virava sentença de morte. Em poucos meses, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. E aí começou os julgamentos. Foram formados tribunais específicos só para julgar essas acusações, e as chamadas provas eram completamente absurdas. Prova espectral, onde a vítima dizia que viu um espírito da acusada a atacando. Marcas no corpo, como verrugas ou manchas, eram chamadas de marcas do diabo. Testes de afogamento, a pessoa era jogada na água e se afundasse era bruxa. Não, se afundasse era inocente, se boiasse era bruxa. Sim, era esse nível de atrocidade. Em 10 de julho de 1692,
Bishop. Eu vou deixar o nome na tela porque eu não sei falar esse nome, gente. Bridget. Esse aqui é Bridget, mas o sobrenome dela é muito difícil. Foi a primeira mulher a ser enforcada. Nos meses seguintes, outras 19 pessoas foram executadas. 14 eram mulheres, entre elas existiam mães, filhas, esposas, todas mortas por causa de boatos. Um dos casos que mais me chocou foi o de Gilles Corey. Acho que é assim que fala o nome dele. Um senhor de 81 anos, ele se recusou a declarar se era ou não culpado. E por isso, ele foi punido com um tipo de tortura chamado pressão por pedras. Colocavam pedras em cima do corpo até ele falar. Ele nunca falou. Suas últimas palavras foram Mori Eig, mais peso. Mori Eig, mais peso. Ou seja, tradução, mais peso. E ele morreu esmagado. Isso tudo em nome da fé. Com o tempo, as acusações começaram a sair do controle. Filhas começaram a acusar as mães, crianças seus próprios pais, e aí a elite da cidade começou a perceber que se ninguém parasse aquilo, qualquer um seria a próxima vítima. O governador William Flippes, eu tenho que melhorar meu inglês. Tá horrível. William dissolveu o tribunal no final de 1692. E em 1693, ele libertou os prisioneiros restantes, mas a tragédia já estava feita. 20 pessoas executadas, dezenas presas injustamente e uma vila inteira traumatizada. Anos depois, a colônia reconheceu que os julgamentos foram um erro. Em 1702, eles foram oficialmente considerados ilegais. Em 1957, mais de 250 anos depois, o estado de Massachusetts pediu desculpas formais. Só em 2001, o último nome de uma das mulheres enforcadas foi oficialmente inocentado. O que mais choca nessa história é saber como o medo e a ignorância das pessoas pode levar elas a fazer coisas absurdas e obscenas, né? Tipo, as crianças que entregaram as próprias mães, os juízes que condenaram, né? Isso tudo por pura ignorância e falta de conhecimento, porque eles poderiam buscar saber mais, porque basicamente eles estavam condenando qualquer coisa. Se uma mulher ficasse parada por um tempo pensando, talvez seria, ela tá fazendo uma bruxaria pela mente, né? Então, isso é bem absurdo e obsceno, né? Por falta de conhecimento, falta de investigação, por ignorância e medo deles, medo de uma coisa que eles não podiam controlar, né? Muitas pessoas, muitas mulheres foram mortas injustamente, né? Então, tipo, isso é muito obsceno e muito absurdo, né? Então, tipo, pensar que isso realmente aconteceu é uma coisa bem chocante, né? Mas foi isso, gente. Essa foi a história. Uma história que eu gosto muito porque ela tem um terror muito grande por trás dela e também ela representa uma coisa muito grande que aconteceu. Se você ficou arrepiado com essa história, tanto quanto eu, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você realmente acha que aconteceu em Salem. Bom, gente, essa foi a história. Me desculpem pelos erros de dicção e pela minha falha em inglês. Eu sei que eu tenho que melhorar. Eu tenho que voltar a estudar o meu inglês, né, gente? Porque senão vai ficar difícil trazer os vídeos pra vocês, porque muitos deles, os nomes são em inglês, né? Os sobrenomes são em inglês, então eu tenho que voltar, tipo... tem que, no caso, retomar onde eu parei nas minhas aulas. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve, que isso me ajuda muito no crescimento do meu canal. E... bom, é isso. Comenta aqui embaixo o que você realmente acha que aconteceu em Salem. E, bom, é isso, gente. Um beijo. Fui!